O livro Tudo Passa, uma cartografia da depressão, escrito pela jornalista e roteirista Maria Cecília, nossa convidada do Jogo Aberto desta edição, aborda a realidade da doença, unindo os sintomas e a subjetividade pelos olhos de quem já a vivenciou. De onde surgiu a iniciativa para fazer o livro? Bom, surgiu quando eu percebi que eu já estava há 5 anos em tratamento de depressão, né? Desde 2013. Então, quando foi no final de 2018 para início de 2019, eu comecei a questionar o tratamento, por que ainda não tinha recebido alta. Na verdade, eu nem podia receber alta porque eu não estava nem bem, né? Então, eu pensei, eu vou rever tudo o que aconteceu comigo desde o início do tratamento, né? Tudo que eu fui usando no meu tratamento, os medicamentos, as terapias, as atividades, suplementos, e vou passar a observar melhor como é que é o meu dia a dia, como é que eu me sinto, quais são os pensamentos, as sensações, emoções, e vou ficar observando. E vou também procurar mais informações sobre a doença, sobre a depressão, né? O que acomete, como é que eu poderia melhorar. Então, eu passei o ano de 2019 buscando informações e tentando perceber como é que estava esse tratamento em mim, como é que ele estava evoluindo. E aí eu pensei, bom, eu preciso dar um sentido para isso, né? Eu quero melhorar. Então, eu melhorando, eu talvez possa ajudar outras pessoas também. Então, eu comecei a escrever, comecei a pegar tudo que vinha acontecendo comigo e também me forcei a, quando eu me sentisse mal, né, uma sensação ruim, eu também parar, observar aquela sensação e escrever aquilo. E aí, quando eu vi, no final do ano, o livro já estava pronto, né? Entre todo esse período, qual foi a parte que você classifica como a mais difícil que você enfrentou? Foram os momentos de anedonia, porque a anedonia é um dos sintomas da depressão. Você não sente vontade de fazer as coisas, você sabe, por exemplo, que você tá com fome, tem que comer aquela hora, mas você não sente essa vontade de ir lá e comer. Você quer deixar aquilo passar. Fica assim um vazio dentro de você, né? E só começam a vir pensamentos assim: por que eu ainda estou aqui? Por que eu estou insistindo ainda em continuar respirando? Por que isso está acontecendo comigo, não está acontecendo com outra pessoa? E aí aqueles pensamentos vêm, né? E se você não souber trabalhar isso, aí fica complicado, porque você começa a dar razão para esses pensamentos e vai no que eles estão te dizendo para fazer, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que se policiar para saber se aquele pensamento que você está tendo é realmente um pensamento de fato, de alguma coisa que está acontecendo ao seu redor, né? Se é uma realidade, ou se você está enxergando outra realidade, né? Uma realidade distorcida. Você tinha dito que fazer o livro foi uma forma de entender também melhor a doença, né? Você acredita que hoje muitas pessoas ainda não entendem ou não dão a certa importância para esse tema? Sim, porque eu acho que só quem vive, quem já passou pela depressão, é que consegue entender como é que funciona. Às vezes as outras pessoas olham e dizem assim: ah, você está com preguiça de fazer as coisas. Ah, vai lavar uma louça, vai varrer o chão, entendeu? Até é bom fazer isso, né? Mas não entende que é uma coisa assim que a cabeça fica completamente vazia, né? Então, até tem muita gente que com esse vazio, né, comete o suicídio. Aí você escuta as pessoas falarem assim: poxa, mas ele não pensou na família dele, não pensou nos filhos. Como é que ele podia pensar se a cabeça dele estava vazia, né? Porque
você começa um desencadeamento de pensamento em que você faz assim: eu tenho que ir ao trabalho hoje, mas por que eu tenho que ir ao trabalho hoje? Trabalho para mim, não sinto nada. Eu tenho que almoçar, mas por que eu vou almoçar se para mim não faz diferença comer ou não comer? Né? Até que chega uma hora que você pensa assim: então, já que nada faz sentido para mim, por que eu ainda estou vivo? Tem pessoas que têm depressão que não conseguem olhar, né, para dentro de si e tentar observar como é que as coisas acontecem, né? E eu fui tendo assim essa observação e comecei a ter essa facilidade em escrever. Então, quando você está com essa falta de vontade, é como se você tivesse assim um fastio dentro de você e você não consegue pensar em mais nada, né? Você tenta lembrar assim de momentos bons para poder sair daquele momento ruim, mas a lembrança do momento bom, ele não vem. Então você fica só naquele momento ali ruim e não consegue se desligar dele. Então você tem que fazer um esforço mental muito grande para você tentar sair dessa situação, né? Desse pensamento ruim ou dessa emoção ruim, e não é fácil. Porque quando você está pensando, né, você está com a sua mente, vamos dizer assim, ou transtornada, ou pensamento distorcido, você acha que aquele pensamento, aquela visão que você está tendo é você, né, que aquele pensamento ele é seu, mas não é bem assim que funciona. Às vezes você está com a química do seu organismo alterada, e aí essa química ela vai puxando um fluxo de ideias, de informações, de memória que são distorcidas. A mente, a mente é como se fosse uma ferramenta, né? Ela pega esse fluxo e se veste dele. Então, ela acredita que aquilo é dela. E aí você fica, será que eu sou assim? Eu também escrevi um capítulo sobre uma meditação chamada Atenção Plena, que é justamente a atenção do momento presente, em que você consegue olhar o que está acontecendo com você e você consegue entender aquela situação, aqueles pensamentos, aquelas emoções, e aos poucos fazendo um trabalho para dissipar eles de você. Porque no momento em que você entende aquela emoção, que é uma emoção errada, disfuncional, né, ou um pensamento, é como se você, ao observasse ela, você colocasse ela na sua frente e quando você faz esse movimento, você desloca ela de você. Então, uma outra vez que ela surgir, ela já vai estar mais distante, mais fraca, e cada vez mais ela vai se afastando, entendeu? Então, vai chegar uma hora que você já não vai mais ser tocado por aquela emoção. E foi isso que foi acontecendo em 2019 comigo. Ao ficar observando tudo o que acontecia, quando foi chegando nos últimos meses do ano, eu já estava melhorando consideravelmente, porque se vinha alguma angústia ou se vinha anedonia, eu já sabia reconhecer, não, eu sei quem você é, eu sei qual é o pensamento que te puxou, entendeu? Não, não aceito. E aí eu fui me distanciando. Você também tinha falado sobre essa questão do convívio. Eu acredito que foi um processo muito difícil também. Como as pessoas próximas a você reagiram a esse momento? A pessoa mais próxima, eu posso dizer que era meu filho, né? Eu tinha muitos pensamentos assim disfuncionais e eu procurava guardar eles para mim, né? Também na época que eu tive choros, muita angústia, eu também não deixava isso transparecer. Mas, por exemplo, às vezes eu estava me olhando no espelho e tendo pensamentos assim: a vida não faz sentido para mim, por que que eu estou me sentindo assim, né? Por que isso está acontecendo comigo? Aí, numa dessas vezes, eu saí da frente do espelho e fui para a sala. Quando eu cheguei na sala, meu filho, na época, tinha 7 anos, né? Ele veio correndo para mim, me abraçou e disse: mamãe, por que que a minha vida não tem sentido?
não faz sentido para mim. Aí eu achei aquilo tão estranho, porque eu nunca falei aquilo para ele, né? E ele, de alguma forma, eu peguei ele no colo, sentei com ele e falei: meu filho, você é o sentido da minha vida. E aí comecei a falar, daqui a pouco ele levantou do meu colo de repente e voltou para o sofá com o joguinho eletrônico dele. Eu falei: caramba, como se nada tivesse acontecido. Então ele, de alguma forma, captou o meu pensamento, né, a minha emoção, e começou a falar o que estava se passando na minha cabeça, né? Mas depois ele nem lembra mais disso. O convívio ele acaba ajudando um pouco também, né? A gente vê que nesse tempo de pandemia, os casos aumentaram muito. Muitas pessoas ficaram isoladas por tantos meses e ainda tem essa questão da ansiedade de não saber quando tudo isso vai acabar. Por que o livro se chama Tudo Passa? Bom, porque tudo passa, quando eu prestei atenção nessa frase, foi uma coisa assim que abriu na minha cabeça uma esperança, né? Eu estava assistindo um vídeo, era de uma palestra, e o palestrante estava falando sobre, dizendo que todo sofrimento tem data para acabar, e falou de uma mensagem de Chico Xavier que falava que na natureza tudo passa. Então eu fui procurar essa mensagem e lá falava que tudo na natureza passa, né? Então você vai vendo que passam as estações, né? Tudo vai se renovando, né? E aí eu pensei, quando a gente fala em natureza, né? A gente fala em verde, fala em mar, montanha, uma série de coisas. Mas a gente às vezes esquece que a natureza também está dentro da gente, que a gente também é uma natureza. Então, tudo que vem de dentro da gente, sejam pensamentos ou emoções que a gente tem por determinadas situações ou não, né, também faz parte dessa natureza. Então, se nessa natureza de fora tudo passa, por que não vai passar na nossa natureza interna? Então, para mim, isso foi assim, abriu minha cabeça e minha esperança de que tudo ia passar um dia, não importava quando, mas ia passar. Bom, Cecília, queria agradecer pela oportunidade. Você tem o livro aí para mostrar, né? Se tiver informações também sobre a venda dele e informações sobre suas redes sociais, fica à vontade, que o momento é todo seu. Então, esse aqui é o livro, tá? Ele foi impresso por uma plataforma chamada Clube de Autores, que é uma plataforma que vende e imprime livros de autores independentes, que não tem editora. Então, lá também tem meu perfil e tem também perfil das redes sociais, né? Tem meu e-mail e tudo. Esse aqui é o livro. A outra parte da capa, né? Ele tem 253 páginas, e é isso. Eu espero que vocês gostem da leitura. Sim, quer deixar informações sobre sua rede social, algum veículo que você use para se comunicar? Então, eu tenho um Instagram, só procurar meu nome todo, Maria Cecília Zambuja, o meu Facebook também, e e-mail também, é mariaceciliazambuja@gmail.com. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. O Jogo Aberto vai ficando por aqui. Até a próxima.